Ele apenas matou um mosquito, mas acabou sendo perseguido por um assassino de elite. O assassino colocou uma bomba relógio no carro de Nick e começou uma contagem regressiva de 60 segundos, mas Nick não sabia de nada. Quando a contagem regressiva terminasse, ele estaria morto. No entanto, logo apareceu outro mosquito, e Nick habilmente usou a mão esquerda para espantá-lo. Mas esse mosquito era extremamente astuto, e não importava o quanto Nick tentasse espantá-lo, ele não conseguia. Logo, a contagem regressiva chegou a 30 segundos, e Nick ainda não percebia a gravidade da situação, continuando a tentar matar o mosquito. O mosquito, como se estivesse provocando, pousou no volante. Nick ficou furioso e bateu no volante, desviando o carro para o acostamento. Nesse momento, a contagem regressiva já estava em alguns segundos. Nick calmamente saiu do carro, balançando os braços para tentar matar o mosquito irritante. Ele pensou que o mosquito estava morto, mas quando olhou para trás, viu que o mosquito estava ileso, pousado no capô do carro. Nick olhou fixamente para o mosquito, pegou um sapato e se preparou para esmagá-lo. No exato momento em que a contagem regressiva chegou a 0, Nick deu uma pancada. Vendo isso, o assassino sorriu calmamente, pensando que Nick estava condenado. No entanto, para sua surpresa, Nick não sofreu um arranhão sequer, o que deixou o assassino muito irritado. No dia seguinte, o assassino voltou com outro carro para perseguir Nick. Quando Nick entrou em um posto de gasolina, o assassino pegou uma garrafa de veneno e derramou o conteúdo em uma toalha, planejando drogar Nick. Vendo que Nick estava distraído secando o cabelo, o assassino se aproximou para agir, mas a toalha foi soprada pelo vento e caiu em sua própria boca. Nick, que se virou nesse momento, não percebeu nada. No entanto, na manhã seguinte, Nick notou algo estranho. A lixeira que estava cheia na noite anterior agora estava vazia. Ele suspeitou que alguém estava tentando assassiná-lo. Naquela noite, ele colocou a lixeira cheia de lixo na frente de casa e se escondeu para observar quem a estava esvaziando. Às 3 da manhã, um caminhão de lixo suspeito apareceu. E o homem que desceu do caminhão estava usando uma máscara de gás, o que deixou Nick ainda mais convencido de que havia uma conspiração. Ele calçou seus patins e seguiu o caminhão, mantendo-se firme até o meio-dia, quando o caminhão entrou em um aterro sanitário. Nick ainda acreditava que aquelas pessoas não eram comuns e se escondeu em um arbusto para observar. Ele estava convencido de que uma conspiração estava prestes a ser revelada. No entanto, o que ele descobriu foi um esquema muito maior. Uma grande transação de armas estava ocorrendo no aterro sanitário. Enquanto os militares mostravam as armas para a máfia, Nick se infiltrou no local sem ser notado. Ambos os lados pensaram que Nick era do outro grupo, então não acharam sua presença estranha. No entanto, logo o general percebeu algo errado. Nick estava brincando com um pneu, completamente despreocupado. O general ficou confuso, pensando que Nick era alguém importante, e o tratou com respeito, até presenteando-o com um carro esportivo. Mas o general ainda sentia que algo estava errado e decidiu enviar um assassino para matar Nick, já que a transação de armas não podia ser revelada. O assassino rapidamente alcançou o carro de Nick e atirou no tanque de gasolina. Enquanto o combustível vazava, Nick continuava conversando com sua esposa, completamente alheio ao perigo. Quando ele tentou acender um cigarro, o isqueiro quebrou e ele o jogou pela janela, acidentalmente incendiando o combustível que vazava. Assim, sem saber, Nick queimou o carro do assassino. Felizmente, o assassino conseguiu pular do carro antes que ele caísse em um penhasco. O assassino relatou ao general que Nick tinha habilidades quase sobrenaturais. O general, percebendo que a situação estava ficando séria, enviou um esquadrão para levar Nick de volta à base. No entanto, eles não sabiam que Nick era incrivelmente sortudo, a ponto de até a morte evitá-lo. Nick foi amarrado a uma cadeira, mas ele não estava nem um pouco preocupado, provocando o general, dizendo que ele não conseguiria matá-lo. Furioso, o general ordenou que seus homens matassem Nick. No momento em que o soldado estava prestes a atirar, Nick lembrou-se de um sonho que teve na noite anterior, onde a morte lhe disse que ao ver um chiclete, ele ganharia uma força e sorte inigualáveis. Nick puxou as cordas e, como previsto, elas se soltaram. Ele então correu em direção a uma janela alta, agarrou uma bandeira e deslizou para baixo. A corda da bandeira acabou enrolando no pé de um soldado, ajudando Nick a pousar em segurança. Enquanto isso, os soldados acima levaram alguns chutes acidentais. No chão, os soldados viram Nick escapando e ordenaram que ele soltasse a bandeira. Nick obedeceu, mas ao soltá-la, o soldado amarrado caiu e acidentalmente matou outro soldado. Assim, Nick escapou da base militar e foi para a delegacia com sua esposa para denunciar o esquema de armas. Para impedir a transação entre os militares e a máfia, Nick levou sua família de 4 pessoas para o depósito de armas. Seu filho, brincando, derrubou um poste que acidentalmente matou 2 guardas que haviam descoberto sua presença. A família conseguiu entrar no depósito e viu os soldados carregando as armas silenciosamente. Nick calmamente começou a cantar Planalto do Tibete e, em seguida, fez um movimento dramático. Quando os soldados perceberam a intrusão, começaram a perseguir Nick. Sob a orientação de sua esposa, Nick foi encurralado em um beco sem saída. No momento crítico, seu filho balançou em um balanço e acidentalmente derrubou uma caixa de balas, que escorregou sob os pés de um soldado, fazendo-o cair e acertar uma pilha de armas, causando uma grande explosão. Com a ajuda de Nick e sua família, a polícia chegou e prendeu todos os criminosos. Assim, Nick, um homem comum, tornou-se um herói nacional por causa de uma lixeira.